Programa Conectado ao Poder, com Sandro Gianelli. Olha, dessa vez eu acabei virando artista de televisão e eu tô gravando um vídeo aqui para vocês do YouTube. O que aconteceu é o seguinte, nós recebemos aqui, entre vários amigos aqui, o deputado distrital Rodrigo Delmasso. E ao invés de se transformar num programa, acabou virando uma sabatina. E o nosso tempo estourou, mais de 10 minutos de programação, e os nossos amigos que estavam aqui queriam continuar batendo esse bate-papo com o deputado distrital Rodrigo Delmasso. E ele falou, gente, faço questão de ficar e de conversar com vocês. E eu vou passar a palavra agora para o meu amigo blogueiro Fernando Fidelis, que vai fazer uma pergunta para o deputado. Em seguida, o Rodrigo Mercúcio fará outra e a gente encerra esse vídeo aí para vocês, nossos ouvintes, e agora também essa galera que está assistindo aqui, o velho do YouTube da Rádio Federal. Fechado? Fernando Fidelis, com você. Então, deputado, como um representante, assim, um dos representantes do movimento de blogueiros de Brasília, a gente lutou no ano passado inteiro para a aplicação de uma lei, que é a lei destina 10% do recurso para publicidade para os blogs e redes e mídias alternativas do DF. Entre também criamos o Dia do Blogueiro na Câmara Legislativa. Eu quero saber do senhor qual a sua visão da importância das mídias alternativas num cenário, num contexto geral. E aproveitando ainda um pouco do que foi falado durante o programa, a gente estava falando sobre administrações e tudo mais. Eu quero saber do senhor, já que o senhor não teve um segmento, uma cidade em si, um voto regional, e nós sabemos que o senhor é uma liderança muito forte no meio religioso, quais foram os seus compromissos e suas propostas para esse meio e quais serão possíveis o senhor fazer ainda neste ano? Ok, muito bem. Então, falando sobre a questão dos blogueiros, sou extremamente a favor dessa lei, que foi da deputada Luzia de Paulo, né? Que apresentou, inclusive a parabenizei por essa atitude, porque eu acredito o seguinte, a mídia alternativa é a mídia verdadeira, né? Porque ela expressa ali, muitas vezes, a visão do cidadão mesmo, sem interesses econômicos, sem outros interesses, né? Então, parabenizo mesmo, e o que precisar do meu apoio, estaria à disposição. Tem vários amigos meus que são blogueiros, né, que estão aí, que vão ser beneficiados com esta lei, né, e assim, acho totalmente, a deputada Luzia de Paulo foi extremamente feliz quando propôs essa lei, e não só a lei que destina os recursos, como também, né, colocando o Dia do Blogueiro. Bem, em relação aos compromissos que nós temos para a minha base, vamos colocar assim, minha base principal, porque na realidade, só para explicar um pouco, eu tive, obviamente, o segmento evangélico como base principal, mas também os taxistas, né? Eu fui deputado dos taxistas, apoiado pelo sindicato dos taxistas aqui do Distrito Federal. Nós, inclusive, entramos em algumas lutas, estamos numa luta agora para manter o ponto de apoio lá do aeroporto, que a Inframérica, infelizmente, está querendo retomar aquilo, e os taxistas vão ficar sem lugar, né, para ter o seu trabalho, muitas vezes para ter ali o seu descanso. Nós estamos nessa luta, inclusive vamos fazer uma audiência pública referente a essa questão na Câmara Legislativa no mês de março. Nós vamos estar trabalhando em cima disso. Lá, na verdade, não vai ser na Câmara, vai ser lá no ponto de apoio. Nós vamos fazer essa audiência pública no ponto de apoio para ouvir os taxistas, para que a gente consiga manter ali o ponto de apoio. Então, para o segmento, na realidade, minha base principal, eu levantei 3 pontos principais. Primeiro, o combate efetivo à pedofilia. Eu já apresentei na Câmara Legislativa a criação de uma comissão especial, tá certo? Que vai investigar os crimes de pedofilia aqui no Distrito Federal. Então, isso já está protocolizado na Câmara. Quando ela começar a funcionar, com certeza vai ser lido ali. A mesa diretora deve instaurar isso agora já no primeiro semestre. Segundo ponto que nós já apresentamos, inclusive, que é a defesa dos valores da família. Na prática, significa o seguinte, é você colocar as coisas no seu devido lugar. Já também assinei hoje um projeto de lei, estou dando isso em primeira mão para vocês, viu? Assinei hoje um projeto de lei, tá certo? E esse projeto de lei que proíbe conteúdo pornográfico ser exposto em outdoors, bulldoors, né? E nas mídias externas aqui do Distrito Federal. E o terceiro ponto, que é a defesa da criança e do adolescente, também e o quarto ponto é a defesa dos pacientes portadores de epilepsia, com epilepsia, portador não, com epilepsia, certo? Então esses 4 pontos na prática
é o que nós temos um compromisso com a nossa base principal. Além de lutar para a regularização dos templos religiosos e dos estabelecimentos comerciais que não estão regulares, tá certo? Ou seja, lutar pela regularização fundiária do Distrito Federal e também pela melhoria da qualidade de vida do cidadão do DF. Para vocês terem uma ideia, nós já vamos aí apresentar algumas indicações, certo? Que vai sugerir ao Poder Executivo, né? Com asfalto em lugares onde não tem, saneamento básico, recapeamento das vias, enfim, instalação de pontos de encontro, de quadras poliesportivas, de ginásio, de muitas vezes até de hospitais, de centro de saúde. Isso nós já estamos fazendo e protocolizando isso na Câmara Legislativa, mesmo de recesso. Bom, deputado, a minha pergunta é continuação com relação à administração regional, a escolha, o voto popular dos administradores regionais. Isso. Acho que a deputada Luzia de Paula já tramita na casa um projeto de lei que acho que é um pelo, para essa questão de como fará estender a lei orgânica. Isso, né? justamente. A minha pergunta aqui, e aí é mais uma pergunta para tirar uma dúvida, se cabe um projeto de lei popular na Câmara Legislativa. Iniciativa popular. Isso, Lógico, um projeto com certeza. de lei de iniciativa popular, no qual ali ela poderia ajudar para não ficar cheio de entranhas, tentáculos de interesses ali, já que foi na campanha muito bem utilizado pelo governador Rodrigo Hollenberg. A população do Distrito Federal comprou realmente essa bandeira da questão das eleições de administração e devido a essa morosidade de não ter colocado administrador, as mídias estão quietas, mas na hora que começar a colocar os administradores, a mídia já vai começar a pegar no pé dele, porque qual foi o procedimento de escolha, já que uma vez ele falou que era eleição e a gente que é do cenário político sabia que não caberia eleição logo no início do mandato dele. Então, esse projeto de lei popular, iniciativa popular, se ele for tramitar na casa, o senhor saberia dizer mais ou menos a forma que isso poderia ser feito para a população do Distrito Federal? Olha, respondendo a sua primeira pergunta, se é possível, com certeza. Vou dar um exemplo de uma lei que ficou emblemática no país todo, que é a Lei da Ficha Limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Houve algum questionamento da sua aplicabilidade, mas graças a Deus e ao povo, né, nós temos hoje essa lei que hoje está vigorando aí, principalmente até nos cargos públicos, né, até para nomeação, para exercício de cargo público, hoje se exige ser ficha limpa. E da mesma forma, tá certo? Eu acredito que a sociedade, conseguindo se mobilizar e atendendo os preceitos constitucionais, certo? Possa sim fazer essa lei exigindo as diretas nas administrações regionais, como você disse, sem interesse e expressando verdadeiramente a vontade do povo. Dentro da Câmara, se for encaminhado um projeto como esse, você vai ter que criar uma comissão especial, né? Para se tratar como uma emenda à lei orgânica. Depois disso, deve se passar ali na Comissão de Constituição e Justiça e ser aprovado no plenário. Aprovou no plenário, né? Se já altera a lei orgânica do Distrito Federal. O senhor saberia mais ou menos dizer o número de assinaturas que deveriam ter, de apoiadores? Salvo engano, se eu tiver errado, alguém me corrija, não me lembro muito bem, mas você precisa ter, em 4 zonas eleitorais, você precisa atingir 2% dos votos válidos para deputado federal, certo? E no contexto geral, 0,5%, certo? Então, por exemplo, você tem que chegar no total 0,5% do Distrito Federal e 2% em 4 zonais dos votos válidos para deputado federal. Marcos, você que é bom de conta? Eu não sei se é isso, é 2%, eu me lembro. Os percentuais eu posso estar errando, assim. Mas eu sei que existe essa mecânica. Sim, então de memória, válido para federal foi 1.593.682. Vai ser de uns 20 mil assinaturas? Não. 25 mil? Não, aí seria mais um pouquinho. Não, 1 milhão, se for 1.590.000, aí você 1% dá 16 mil. Então, 32. Não, mas 16 mil no total. 16 mil no total. 0,5, então daria 8 mil. Em cada zona ele não, aí tem que ser 0,5. No total, 8 mil. Geral,
Só que você precisa atingir 2% em 4 zonas eleitorais. Mas aí Completamente possível. é relativamente Não, com fácil. certeza. Agora com eu certeza. pergunto uma coisa, isso não causaria uma certa revolta da população, já que uma das principais bandeiras do Hollenberg foi as eleições para administrador, e aí você ter que brigar, você já legitimizou isso daí votando, e aí você ter que ir para a rua ou colher assinatura novamente para Não, garantir concordo. que isso seja Mas, assim, a pergunta que ele me fez se era possível, né? Aham. Possível é. Mas aí, deputado, me permite, Fidelis, é uma forma de colocar a população do Distrito Federal para chamar a responsabilidade, para participar do projeto que vai fazer as escolhas. Por exemplo, eu não sou a favor do cidadão ser eleito deputado, ser eleito administrador e concorrer às eleições. Para mim, ele não pode. Porque senão ele já vai entrar na administração com os interesses de ser deputado distrital. Mas aí você tem que fazer, desculpa até interromper aí, já participando do debate. Sim. A Esse é o meu lei ponto de distrital, vista. não, mas a lei orgânica não pode tratar sobre isso, porque a lei eleitoral, a lei da elegibilidade, ela é uma lei federal. E, na realidade, para fazer isso, tem que ter uma alteração na Constituição. Porque a Constituição é bem clara, que são elegíveis os brasileiros natos acima de 18 anos, que tenham os seus direitos políticos preservados. Aí tem lá quais são, né, os atos de inegibilidade. Neste caso, se ele for administrador regional, ele pode, até porque é um direito constitucional, é um direito civil dele. Nesse caso, eu compreendo perfeitamente, ser candidato, deputado. entendeu? Então, assim, para que se tenha isso, eu concordo com o conceito, Sim. mas para se ter isso, precisa ter uma alteração na Câmara. E aí fica mais na difícil de Constituição, passar. Vou fazer o seguinte, hein? Se eu tiver errado, né, professor? Eu acho que é isso mesmo, né, professor? O professor tá aqui do meu lado, né? Tô certo, professor? Ele tá só fazendo as Tô anotações certo, ali. Ó, eu vou fazer o seguinte, Dovan. Eu vou encerrar o programa por aqui, tá? E se acabou Mas já, sendo. velho? Acabou sendo um bônus aí pra turma que fica conectada aqui, o programa Conectado ao Poder. Porque eu percebi o seguinte: nós combinamos o quê? Vamos fazer mais uns 10 minutinhos, que já chegou em 15. E eu tenho certeza que se a gente permanecer aqui, será mais um programa de 2 horas. Então eu vou agradecer aqui a presença de todos vocês que estão aqui presentes, agradecer o deputado por ter permanecido aqui. E vou deixar um convite aqui pro deputado aqui, pra gente fazer o seguinte: em março, quando ele for fazer aquela audiência lá com os taxistas, Isso. a gente, após a audiência, a gente traz ele aqui novamente, Perfeito. combinado? Perfeito. Já Então, coloca na Dovan, agenda. Ah, A ótimo. gente encerra por aqui mais uma edição, a primeira edição do programa Conectado ao Poder, que acabou virando um bônus, tá? E eu aguardo todos vocês na próxima segunda, a partir das 20 horas, acessando radiofederal.com.br. Um grande abraço. Programa Conectado ao Poder, com Sandro Gianelli.